Saiu mais uma pesquisa de opinião sobre as eleições de 2026 com resultados muito interessantes para o Flávio Bolsonaro, né? O pessoal do Lula está comemorando que não que o Lula fica na frente em qualquer cenário, mas a verdade é que eles esquecem de lembrar que, ao contrário do Lula, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, tem outros candidatos de direita nessa pesquisa. Foi uma pesquisa para primeiro turno. Eles não fizeram a pesquisa para o segundo turno. É o que eu falo sempre para vocês, isso é uma coisa que não faz muito sentido, porque o primeiro turno a gente não sabe quem serão os candidatos ainda, né? E é lógico que quando você coloca candidatos mais à direita, você tende a diluir os votos da direita. Quando você bota mais candidatos à esquerda, você dilui o voto da esquerda. O único candidato de esquerda que tem aqui é o Renan Santos, então acaba que não faz. Ah, tem o Aldo Rebelo também. Aldo Rebelo e Renan Santos, que são candidatos muito pequenos, que não tiram tanto voto assim do Lula, né? Então vamos entender essa pesquisa aqui, porque para mim, a minha visão é que é uma pesquisa ótima para o Flávio Bolsonaro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por candidato a genrão do Peter Messias Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. O Lula lidera em primeiro turno e Flávio se consolida em segundo lugar. Então, a primeira coisa importante dessa pesquisa, não teve pesquisa de segundo turno, só de primeiro turno. E aí o pessoal do Lula está comemorando que não, porque o Lula está na frente em todos os fatores, com pelo menos 8 pontos de diferença do Flávio Bolsonaro. O que não é bem assim não, tá? Olha só como é que ficou isso daqui. Ó. Vou pegar a pesquisa direto, ao invés da gente ver aqui no Poder 360, eu vou pegar aqui na pesquisa automática aqui do pessoal, eles começam falando aqui sobre a questão de quem é de direita, quem é de esquerda, não sei o que lá, isso aqui não faz muita diferença. Eles fazem um ponto importante também, tá? Sobre a questão do voto espontâneo, que o Flávio Bolsonaro cresceu bastante no voto espontâneo. O que é o voto espontâneo? O pesquisador chega para a pessoa e pergunta assim, quem você vai votar? E aí a pessoa fala, pode falar qualquer nome. Ah, vou votar em, sei lá, no Zema, sei lá, vou votar no Eduardo Bolsonaro, vou votar no Trump. Você pode falar qualquer nome que você queira, tá? Então, isso é uma coisa que indica que o nome do Flávio Bolsonaro já está na boca do povo. Por quê? Porque ele já se consolidou em segundo lugar aqui, ó. Até mais que o Jair Bolsonaro, tá? Então, se você pergunta de forma aberta, ou seja, sem dizer quais candidatos, né? Porque uma coisa é a pesquisa que eles chamam de estimulada, em que eles falam, destes candidatos aqui, em quem você votaria? Aí tem uma lista de candidatos que a pessoa tem que dizer em qual candidato que ela votaria. Essa aqui não, é espontânea. Em quem você votaria? Você pode falar qualquer pessoa. Pô, eu vou votar no, sei lá, no Cláudio Castro para presidente do Brasil. Beleza, pode falar qualquer coisa. Né? E repara que, em segundo lugar, já está o Flávio Bolsonaro. Isso é uma coisa realmente significativa, tá? É um ponto importante. Aí tem aqui a situação do cenário estimulado, né? Então, estimulado, botaram o Lula, o Flávio Bolsonaro, o Ratinho Júnior, que é de direita, o Romeu Zema, que é de direita, aí o Aldo Rebelo, que é de esquerda, e o Renan Santos, que é de esquerda. Repara que são dois candidatos de esquerda muito fracos, tá? Que não tiram quase nada do Lula. Os dois candidatos da direita, o Ratinho Júnior e o Romeu Zema, tiram votos do Flávio Bolsonaro. Então, repare que, embora o Lula esteja na frente, realmente 39% a 30%, se você somar para o Lula aqui os votos de esquerda, que é 2% do Aldo Rebelo, mais 1% do Renan Santos, dá 42% o total do Lula aqui. Se você somar o Ratinho Júnior e o Romeu Zema para o Flávio Bolsonaro, já dá 43%. O Flávio Bolsonaro já aparece na frente do Lula, na verdade. Né? É lógico que essas contas nunca funcionam assim exatamente, o que você teria que perguntar é o segundo turno mesmo. No segundo turno, entre Flávio e Lula, em quem você votaria? Essa é a pergunta importante, eles não fizeram nessa pesquisa. Mas você vê aqui que, de qualquer forma, o Flávio Bolsonaro está muito bem posicionado, o Ratinho ficou lá para trás, com 10%. Tem chance do Ratinho conseguir tirar o lugar do Flávio? Muito pouco provável, tá? O cenário com o Eduardo Leite. Repara como é que o Flávio Bolsonaro já cresce, já fica 8 pontos aqui atrás do Lula. Na outra pesquisa eram 9 pontos, aqui está 8 pontos. Aqui você tem... e olha que aqui você tem 3 candidatos da esquerda, né? O Eduardo Leite, o Aldo Rebelo e o Renan Santos, né? O Romeu Zema fica aqui também, já dá uma coisa para o Flávio. Agora, repara nesse caso aqui como é que a diferença diminuiu. E outra coisa que eu acho muito importante acrescentar aqui, em nenhum desses cenários o Lula consegue 50% dos votos no primeiro turno.
Isso é uma coisa importante, tá? Porque esse é um risco que a gente corre. O Lula conseguir no primeiro turno já votos para ele ganhar a eleição. Isso é um risco que a gente corre, infelizmente. Eu espero que a gente não tenha esse problema, mas esse risco a gente corre sim, né? Bom, aí tem mais aqui o desdobramento e tem o terceiro cenário aqui. O terceiro cenário é o Flávio Bolsonaro com o Caiado, né? Mais uma vez, o Flávio Bolsonaro fica um pouco atrás do Lula, mas de qualquer forma, se você somar a direita aqui, já dá o Flávio com 42%, a mesma coisa, não, o Lula aqui fica na frente, porque ele fica com 43%, né? O Aldo Rebelo com 2%, mais o Renan Santos com 1%, dá 43% para o Lula e 42% para o Bolsonaro. Mas repara que está ali, ó, pau a pau, né? Então esse papo do pessoal da esquerda que está comemorando que não, Lula fica 8 pontos na frente do Flávio Bolsonaro, no primeiro turno fica, mas vai de qualquer forma o Lula e o Flávio Bolsonaro para o segundo turno, e no segundo turno a história é completamente outra, né? Então essa pesquisa é muito boa para o Flávio Bolsonaro por esses aspectos. Primeira coisa, mostra que ele está na pesquisa espontânea aparecendo forte, está na pesquisa espontânea que a gente viu aqui no início, ele está aparecendo forte já com 14% das indicações na espontânea. E segundo, o Lula não consegue maioria em nenhuma das pesquisas no primeiro turno, então a chance de ter segundo turno é muito grande. E no segundo turno a história é outra completamente diferente, né? Tá aqui o pessoal falando, ó, a força inédita de Flávio Bolsonaro em pesquisa e o número que pode mudar o jogo. Eles estão falando aqui dos 14% da pesquisa espontânea, né? Aqui, ó. O que explica o salto do Flávio Bolsonaro? O Flávio parte de 14% da pesquisa espontânea e chega a 30% quando os nomes são apresentados. Então é um fenômeno de transferência de votos do Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro. O que isso mostra a falha desse pessoal, né? É o que eu sempre falo para vocês. O objetivo dessa turma toda era tornar o Bolsonaro um nome que ninguém quer. Não, Bolsonaro, golpiste, ladrão. Não sei. Eles tentaram de tudo para fazer isso com o Bolsonaro e não conseguiram. O Bolsonaro está aí com um nome extremamente competitivo que vai colocar o filho dele na presidência e as coisas vão mudar muito rapidamente nessa situação, né? E, bom, eles não fazem, eles colocam aqui sobre a terceira via, que não tem espaço nenhum, esquece, vai ser Flávio Bolsonaro e Lula. Já pode parar de fazer as outras pesquisas aí, né? Tarcísio está mesmo fora do jogo, embora Tarcísio de Freitas não apareça com força na pesquisa espontânea, o Paulino pondera que ainda é cedo para descartá-lo completamente. Eu acho que o Tarcísio é aquilo que eu falo para vocês, ele seria um nome excelente, mas já está definido que vai ser o Flávio Bolsonaro, então para que ficar falando do Tarcísio? O Tarcísio vai ser candidato no governo de São Paulo, vai ganhar o governo de São Paulo, isso é muito importante para o Flávio Bolsonaro, inclusive, porque tendo um candidato forte em São Paulo tende a trazer mais votos para o Flávio Bolsonaro em São Paulo, então isso já está definido, né? Aqui, ó. A Real Time Big Data aponta que Ratinho Júnior é o nome mais competitivo do PSD. A má notícia é que é muito pouco competitivo. Esse é o problema. Eu falei para vocês que esse seria um problema para o Kassab, né? O Kassab queria emplacar o Tarcísio, mas não vai rolar. O que ele vai fazer agora, eu não sei, né? A outra informação interessante que a gente tem aqui são os nomes para vice-presidente do Flávio Bolsonaro, né? Aqui, segundo está dizendo essa reportagem da Veja, os nomes indicados seriam da Tereza Cristina, que é do agro, então tende a trazer um peso muito forte para o Flávio Bolsonaro, acho uma coisa positiva. Além disso, é mulher, o que é uma coisa positiva nesses tempos de... vão certamente acusar o Flávio Bolsonaro de misoginia, não sei o que lá, embora o Lula tenha sido o cara que diminuiu a participação de mulheres no STF, diminuiu a participação de mulheres num monte de lugar, ele adora dizer que é o candidato da esquerda a favor das mulheres e das minorias, mas na prática ele caga para isso. De qualquer forma, é importante o Flávio ter um nome feminino na chapa. Eu acho a Tereza Cristina um bom nome para vice, né? O Zema é a outra alternativa que eles estão colocando aqui. O Zema, eu gosto ainda mais do Zema, mas o fato é que eu não sei se o Zema agregaria muita coisa em termos de políticos, porque embora o Novo seja um partido muito importante para o Bolsonaro, tenha dado uma força muito importante, a verdade é que o pessoal do Novo vai votar no Flávio mesmo, vai votar em quem? No Lula? Não tem alternativa, né? Então eu acho mais, na minha visão, gosto muito do Zema, não quero deixar enganar, não quero enganar ninguém, acho excelente, acho que o Zema, fico chateado do Zema não concorrer para o Senado em Minas, porque ele seria um ótimo senador, mas a verdade é que a minha visão é que do ponto de vista político a Tereza Cristina faria mais sentido do que o Zema. Mas enfim, vamos ver qual vai ser a decisão do Flávio Bolsonaro nesse caso.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.